Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de novembro, do mês de dezembro, melhor dizendo, né? Do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, até o pôr do sol, nós estamos no dia 7 de Tevet, do ano 5782. Estamos no sétimo dia da semana, portanto, nós estamos no sagrado dia do Shabat. E dentro desse aspecto, nós estamos aí à tarde com a Torá. E hoje, por ser o sétimo dia da semana, então nós temos hoje a conclusão da nossa paraxá semanal, que nós vamos concluir daqui a pouquinho, né? Vaigash, que significa e ele se aproximou, referindo-se a Yehudá, que se aproxima do governador, que até então ele não sabia que era seu irmão Yosef, para defender Binyamin, para que não ficasse ali como escravo no Egito, né? Então hoje nós estamos completando 96 dias do ano 5782. Vamos ver então qual é a palavra de sabedoria que o nosso Rebbe tem para nós no dia de hoje, né? O que o nosso tzadik, né, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, fala conosco nesse sentido hoje, de aconselhamento e palavras de sabedoria. Então, diz assim o nosso Rebbe: todos têm uma cota de insatisfatório. É impossível a um ser físico não ter defeitos. O importante é não fugir nem esconder-se deles, nem resignar-se com tudo isso, e sim encarar o fato de que eles existem e afugentá-los sistematicamente. Reconhecer quem você é e polir gradativamente suas atitudes. Pode parecer desagradável, mas é um caminho divino. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala a realidade para nós, de forma simples, objetiva, e mais uma vez ele vem e toca na nossa ferida. Qual que é a nossa ferida? Nós não somos perfeitos. Tolo é aquele que se acha perfeito. Tolo é aquele que se acha que é o bambambam, o melhor do que o outro e etc e tal. Né? Tolice é realmente acreditar que eu sou mais do que você, por exemplo. Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala uma coisa bem clara. Todos nós temos a nossa cota ou o nosso ponto de sermos insatisfeitos com as nossas próprias imperfeições, né? Outra tolice é aquele fulano que diz que ele não tem defeito, ele acha que não tem defeito. Essa é uma outra tolice, a pessoa que acha que não tem defeito. Sabe aquele caso em que a pessoa ela chega no fim do dia, né? Diz que vai fazer as suas preces antes de dormir, né? E faz uma reflexão, né? O que eu errei hoje, quais foram os meus pecados de hoje. Aí ele olha, pensa, analisa, faz uma conta matemática tão complicada, vai atrás de raiz quadrada e não sei o que lá, e chega na conclusão, 0. Eu não fiz nada de errado hoje. Eu não fiz nenhum pecado hoje. Hoje fui completamente santo. É outra tolice, né? A pessoa chegar a uma conclusão dessa, ok? Então o nosso Rebbe fala aqui, ó, a realidade é o seguinte, é não fugir da nossa configuração. A nossa configuração, ela é de fato, nós somos imperfeitos. Essa é a nossa configuração. Outra questão que o nosso Rebbe fala, né? Não podemos nem resignar-se com tudo isso. Ou seja, simplesmente, tem os dois extremos, né? Aquele um que acha que é o bonzão, o perfeito, não fiz nenhum pecado hoje, e tem aquele outro que vai no outro extremo negativo, lá embaixo mesmo, né?
Ah, não tem jeito, eu errei de novo, eu fiz tudo errado de novo, ah, eu não tenho jeito, eu vou desistir e pronto, né? Então esse é um outro extremo, né? É aquele um que nem resignar-se com tudo isso, que significa, ah, eu sou errado mesmo, eu sou imperfeito mesmo, então o negócio é o seguinte, é se entregar de cabeça e alma e pronto, acabou. A terra vai comer um dia mesmo esse corpo aqui, então aí vai, né, para bagunça geral, né? Então é essa mesma coisa que o Rebbe está falando aqui, né? Não pode ir para esse outro lado negativo dessa forma, né? Qual que é então a questão em si? Como que eu resolvo isso? Então o Rebbe diz: encarar o fato de que eles existem, ou seja, eu sou imperfeito e as minhas falhas estão aí. Então eu tenho que ver isso de forma clara, porém não é desesperadora. Eu preciso ver isso de forma transparente e ter a certeza que eu não estou completamente na escuridão. Muito pelo contrário. Se eu estou vendo estas coisas é porque eu estou andando na luz e a luz está me revelando essas imperfeições. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso afugentá-los sistematicamente, passo a passo, dia a dia. É um treinamento. Como nós estamos vendo sobre a questão de Shemirat Halashon, guardar a língua. É um treinamento. Nós vamos fazendo isso dia a dia, diariamente, certo? Então, dentro desse aspecto, reconhecer quem você é. Quem você é. Você experimentou chegar diante do espelho, olhar nos seus próprios olhos e perguntar para si mesmo quem você é? E teve a coragem de responder diante de si mesmo? Eu sou? Então quem você é? Você precisa reconhecer. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte de um povo Benei-Noach, numa fé monoteísta, fundamento judaico, com orientação rabínica, e eu estou andando ombro a ombro com meu irmão mais velho, o povo judeu, para preparar este mundo para a redenção final com o Mashiach e para que esse mundo seja transformado na casa de Deus, na moradia de Deus, que é o seu plano original. E eu sei que eu sou imperfeito e eu tenho que trabalhar com isso todo dia para que realmente o lado negativo ou o lado escuro não me domine, mas que eu possa continuar andando na luz, me corrigindo, me aperfeiçoando no dia a dia. Então, quem você é e polir gradativamente as suas atitudes, certo? Então, tem pessoas que rapidamente se dedica a transformar a sua vida de forma positiva na luz divina e anda mais rápido. Tem outros que vão mais devagar. É aquilo que o nosso Rebbe falou em outra lição, outrora, o aluno que aprende rápido e o aluno que aprende devagar. Mas o mestre, o professor, ele tem que dar atenção para os dois alunos da mesma forma. E precisa cuidar dos dois alunos no mesmo estilo, na mesma intensidade. Então é a mesma coisa que Deus faz conosco. Não é porque alguém ele anda um pouco mais devagar que significa que Deus vai valorizar aquele que anda mais rápido e vai deixar aquele que está andando mais devagar para trás, abandonado. Não. Então por isso é polir gradativamente as suas atitudes. E isso pode parecer desagradável. Por quê? Porque você vai lutar contra o seu eu, contra o seu ego, né? Mas é o caminho divino, né? O nosso ego é um caso sério. Você pode entrar vamos dizer assim, num embate com o seu ego de três formas. O egocentrismo, tudo gira em torno do seu ego, de você. A egolatria, que é você idolatrar o seu ego. Eu sou o bom, e etc e tal. E ser ególatra, que é o quê? Ficar embriagado com o seu ego. Puxa vida, pô, eu sou um cara inteligente,
eu sei das coisas, as pessoas me perguntam, eu respondo tudo. Então a pessoa ela fica ególatra, ela fica embriagada com o seu ego. Então ninguém sabe mais do que ele é melhor do que tudo, ele quer aparecer, chamar atenção sempre, que ele é o bambambam, bam, bam, que ele é o que sabe, os outros não sabem nada. É o ególatra. Ele está envolvido com o seu egocentrismo, com a sua egolatria, e ainda por cima é ególatra. Ele é um embriagado pelo seu eu. Ele namora o seu eu. Ele é apaixonado pelo seu eu, pelo seu ego. Então, esse tipo de pessoa é duro de lidar. É duro de lidar. E não aceita esse processo que o Rebbe diz. Reconhecer os erros, ser uma pessoa simples, humilde e aprender com todos e com tudo. E nunca ser o bambambam, bam, bam, né? Então, muito cuidado com as pessoas egocêntricas, ególatras e que também fazem egolatria, né? É um perigo isso daí. Então, por isso, aquele que realmente é humilde, ele aprende não a andar no caminho dos tolos, mas ele aprende a andar no caminho dos humildes, que sempre está aprendendo alguma coisa, né? Então, reconhecer quem você é e polir gradativamente as suas atitudes. Pode ser desagradável, sim, porque você não vai satisfazer o seu ego. Você vai combater o egocentrismo, você vai combater a egolatria, você vai combater o ególatra, né? O seu ego embriagado, né? Então, o caso fica sério, né? Então, por isso, né? É a lição do nosso Rebbe para a tarde com a Torá, ok? Nós recebemos aí da Sinagoga Sede, lá de São Paulo, né, o novo calendário judaico 5.782, né? Infelizmente houve um pouco de atraso na confecção, mas deu tempo de chegar e cada um poder aí adquirir o seu calendário judaico. Não ficarei olhando para calendários qualquer, né? Dentro do campo aí só do calendário gregoriano. Então aqui nós temos, né, realmente o calendário gregoriano, o calendário judaico, as festividades, todas as parashiot do ano todo, né, para estudarmos semanalmente, né, os dias de jejum, os dias de festividades, etc. e tal. O calendário judaico está muito lindo, né? E aqui nós temos aí no calendário deste ano, nós temos aí exatamente o projeto da nova sinagoga, sede, bem como também da escola Or Menachem, né? Então, tem fotos aqui lindíssimas nesse sentido, certo? Aqui nós temos aqui ao interior, né, da sinagoga, como será a sinagoga, né? A bimá, a mesa onde se lê o rolo de Torá. Lá atrás você vê aqui Aaron HaKodesh, né, onde se guardam os rolos de Torá. Depois temos aqui uma visão externa, né, os lindos espelhos que serão colocados aí, né, os vidraçais que falam, né? Vitrais, a Edna está me corrigindo aqui, né? Os vitrais, né, que são algo espetacular, uma visão da parte externa, né, da sinagoga Beit Chabad do Brooklyn, né? Temos aqui também a visão externa da escola Or Menachem, né, para os meninos e as meninas. Outra visão externa, né, da sinagoga e do colégio, que vão ficar vizinhos um do outro ali, literalmente falando, né? Então está aí outra visão externa. Temos aqui, né, a antessala, né,
antes de entrar propriamente dito no interior da sinagoga, né? Uma visão muito bonita. Temos aqui o playground das crianças, né? Dos alunos da escola Or Menachem, né? Aí tem as escadarias que levam às salas de aula, segundo o ano que estiverem cursando. Outra visão do playground das crianças, certo? Ali, né, o pátio, também outra visão do pátio. Uma outra visão externa, né, da sinagoga. Uma visão, outro tipo de visão da sinagoga e da escola Or Menachem, né? Então nós temos aqui a sinagoga, né? Uma visão da casa do Rebbe, lá em Nova York, né? E aqui nós temos uma foto do Rebbe, né? E na sequência nós temos uma outra foto do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, né, quem quiser adquirir o seu calendário, junto com outros produtos, aí temos a benei-noach.org.br na nossa sinagoga sede, e também, né, as comunidades em geral normalmente também adquirem os produtos para venderem de forma regional, para que as comunidades possam ter, os membros das comunidades possam ter também, né? Então nós temos aqui, né, temos o Sidur, o novo Sidur, a segunda edição, com as bênçãos dos alimentos, que nessa segunda edição, Edna, você arruma para mim o Sidur novo? E dentro desse aspecto aí o novo Sidur, né, a segunda edição vem com as bênçãos dos alimentos, que foi acrescentada aí, um momento muito propício para isso, né, pois as pessoas estavam com sede das bênçãos dos alimentos, né, antes e posterior à refeição, né, o Sidur novo. Antes e depois da alimentação, né, estavam, de uma certa forma, se estavam vazios desse instrumento, né. Então, com o novo Sidur, né, temos aí as bênçãos dos alimentos, lá se não me engano é página 76, deixa eu ver aqui, bênçãos dos alimentos, 69, né? Começa na página 69, as bênçãos dos alimentos, né? Então, isso daí veio muito bom, né? Tem todas as preces de segunda a segunda, do primeiro dia ao primeiro dia da semana, semana completa, as preces da manhã, da noite, do Shabat, à noite na recepção do Shabat, pela manhã do Shabat, à tarde, né, na Minhá do Shabat, e a Havdalah, o encerramento do sagrado dia do Shabat, é a passagem do sétimo dia para os 6 dias comuns, né? Temos aí um resumo, de uma forma bem simples, das 7 leis noéticas, né? As 7 leis de Noah. Temos aí um breve histórico também, né, do movimento Benei Noach, sobre o movimento Benei Noach, que é um breve histórico, né, relatando aí como que chegou aqui no Brasil, através do nosso Rav Yaakov Geranstad. E temos aí também, né, muito breve, né, por sinal, acho que o Rav Yaakov, ele foi muito econômico, né, no seu histórico aqui, né, ele foi bem sucinto no seu histórico, tem muita coisa para contar, mas, né, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Então nós temos aqui o nosso Rav Yaakov, um breve histórico, e aquele junto do Rebbe, né, numa das festividades aqui, ele está recebendo das mãos do Rebbe o bolo de mel por ocasião de Yom Kippur, né? Então, o nosso Rav Yaakov está junto com o Rebbe Menachem Mendel, né? Fato esse acontecido em 1991, setembro, mês de setembro, ok? Então,
temos aí essa questão aí toda, né? E temos aí a recitação dos salmos, que os salmos é muito importante no dia a dia. O calendário diário das leituras de salmos, né? Pelo calendário judaico. Então, no primeiro dia de todo mês, né? Judaico, então, o primeiro dia, os salmos que são recitados nesse dia são os salmos de 1 a 9, e quando o mês é completo de 30 dias, então ele se completa com a leitura, a recitação do Salmo 145 a 150. Então é a leitura, a recitação do calendário judaico dos Salmos, né, que são feitos diariamente, para cura, pronto atendimento, pronto restabelecimento sem sequelas das pessoas, né, que pedem geralmente preces sobre a questão de enfermidades, mas também existem muitos outros detalhes aqui dentro dos salmos, que são salmos adicionais para serem recitados em ocasiões especiais, né? Por exemplo, né, uma mulher que é estéril e quer ter filhos, né? Então tem o Salmo 102 e o 103, tem aí o Salmo contra a inveja, né? Então você quer fazer a recitação de uns salmos. Eu sei que tem gente aí que está com inveja de mim, está botando um zoião gordo em cima de mim, como diz o outro, né? Então tem aí o Salmo contra a inveja, que é o Salmo 69, né? Então, você também pode fazer aí a recitação dos salmos, né? Uma oração para a vinda de Mashiach, e uma oração também para o fim do exílio, principalmente dos nossos irmãos judeus, né, entre as nações, né, que é os Salmos 45, 68, para a vinda de Mashiach, e para o fim do exílio, Salmos 42, 67, 73, né, e o 126, por exemplo, né. Então tem vários tópicos aqui que você pode analisar, né, para ter uma orientação, né, de como você fazer a leitura de um salmo, uma recitação, e através dos salmos você também ter, vamos dizer assim, você ter elementos de palavras para poder embasar ainda mais a sua prece voluntária, a sua prece espontânea, no momento que você faz a sua prece para Deus, segundo a sua necessidade, etc. e etc. Ok? Então é isso daí. Vamos lá. Nós precisamos cada vez mais estarmos aplicando dentro da nossa literatura, para que nós possamos também, uma das formas disto, trazermos luz para esse mundo aí. Ok? Baruch Hashem. Quem quiser fazer algum pedido, solicitação através de nós, é só entrar aí no nosso PV e fazer o seu pedido, tá bom? Ok. Hoje nós estamos no dia 7 de Tevet, e ao pôr do sol nós vamos entrar no dia 8 de Tevet. E esse mês é um mês realmente chamado um mês de amargura, né? De tristeza e etc. Entre estas calamidades que nós temos aqui para o mês de Tevet, nós temos o dia 8, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né, nós estaremos no dia 8 de Tevet. E o dia 8 de Tevet, ele realmente é um dia triste, e nós vamos ver aqui os detalhes, né, maiores detalhes dentro desse aspecto aí, sobre o motivo dessa tristeza. Então, dia 8 de Tevet, comemora o dia em que a Torá foi traduzida para o grego por ordem do rei Talmai, ou Ptolomeu Filadelfo, né? É mais conhecido como Ptolomeu Filadelfo do que o rei Talmai. Os sábios, né, comentam que o dia em que a Torá foi traduzida para o grego foi tão calamitoso para Israel quanto o dia em que o povo judeu fez o bezerro de ouro lá no deserto, pois é impossível traduzir a Torá
adequadamente, certo? Então, no século III, né, até o século I, antes da Era Comum, no início da Era do Segundo Templo, o povo de Israel encontrava-se sob o domínio persa, né, que conhece hoje aí como Irã, né? Depois da queda do Império Persa, a Grécia herdou o seu lugar e os israelitas ficaram subjugados aos gregos. Um dos sucessores de Alexandre Magno, né, Ptolomeu Filadelfo, ordenou aos sábios judeus a tradução da Torá para o grego. Se o seu objetivo fosse puramente acadêmico, ele teria certamente reunido os sábios em um mesmo local para que eles pudessem trocar consultas durante a tradução. Mas não foi essa a sua intenção. Ele queria que estes sábios, esses 70 sábios, na realidade, eles errassem a tradução, né? Então, segundo o Talmud, Megilá 9:8 nos relata: aconteceu que o rei Ptolomeu reuniu 72 eruditos e os colocou em 72 casas, sem revelar-lhes o seu propósito. Ele colocou em casas separadas, devidamente escoltadas, guardadas por soldados, para que nenhum tivesse comunicação com o outro. Aconteceu então que ele assim o fez, e depois que todos estavam devidamente separados, isolados, então ele deu a ordem para que fosse feita uma tradução para o grego, cada um fazendo uma tradução. Por isso que ficou conhecida como Septuaginta, né? Que fala, né, a tradução dos 70. E na realidade são 72 eruditos ou sábios que foram separados dessa forma aí, ok? Nesse aspecto aí, então, Ptolomeu, ele determinou essa questão, mas o objetivo deles era fazer com que houvesse 72 traduções erradas, uma mais errada do que a outra. Motivo esse que ele zombaria tanto dos sábios como do povo israelita e do Deus do povo israelita, e colocasse como uma questão vexatória o livro do povo israelita, que sempre foi defendido como o livro dado por Deus, como de fato o foi. Então, eles ficaram separados em 72 casas, e ali eles ficaram até completar as 72 versões, ou traduções, melhor dizendo, da Torá, né? Então, quando terminou a tradução, né, as 72, então o rei fez, né, com que os seus, entre aspas, né, os seus entendidos, ele entre os demais, dos seus sábios, fizesse uma análise das traduções. Então, depois de algumas análises, eles viram que não houve nenhuma discrepância, não houve nenhuma contradição nas 72 versões. Então, na tradução para o grego, o que um escreveu, os outros 71 escreveu a mesma coisa, né? Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, né? Então, a encomenda que Ptolomeu fez aos sábios e o modo com que os forçou a trabalhar deixou claro que só pretendia fazê-los produzir versões divergentes com a finalidade de denegri-los. Foi por essa razão que foi outorgada a ajuda divina aos sábios, e todos chegaram às mesmas conclusões quanto aos lugares em que se deveria fazer alterações no texto ou no tom, cumprindo assim o disposto do versículo do Salmo 3, o verso 8, quebrastes os dentes dos pecadores, né? Então os 72 sábios quebraram os dentes de Ptolomeu. No dia em que os 72 sábios concluíram a tradução grega da Torá, que foi no dia 8 de Tevet, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã,
Foi um dia de tristeza para Israel. Embora a providência divina em prol de seu povo e a proteção divina que foi dada aos sábios tenham sido reveladas naquele dia, evocando a admiração tanto dos judeus quanto dos gentios. Aquele era um momento de tragédia, apesar, entre aspas, como as 72 traduções não tiveram nenhum ponto contraditório, nenhuma letra diferente da outra, certo? Todos eles escreveram, por providência divina, as mesmas coisas nas traduções, certo? E na tradução do hebraico para o grego, a dificuldade para encontrar as palavras adequadas não foram nada fáceis, mas a providência divina supriu todas essas necessidades. Então, dessa forma aí, eles tiveram a proteção divina e mesmo sendo admirados tanto pelos próprios judeus como pelos gregos, devido à qualidade da tradução, mas na visão dos sábios era um momento de tragédia, tão calamitoso quanto o dia do bezerro de ouro que foi feito lá no deserto. Segundo a Megilat Ta'anit, os sábios descreveram esse evento da seguinte maneira: no 8º dia de Tevet, a Torá foi traduzida para o grego durante o reinado do rei Ptolomeu, e durante 3 dias o mundo ficou imerso na escuridão. Então, no dia 8, dia 9 e dia 10 de Tevet, neste período, houve uma grande escuridão no mundo inteiro. Isso pode ser comparado a um leão que foi capturado. Vejam bem a comparação que aqui os sábios trazem para nós sobre a questão da Torá e a tradução. Então, isso pode ser comparado a um leão que foi capturado e enjaulado. Antes de ser capturado, todos tinham medo dele e fugiam dele. Depois de pego, todos que foram olhados disseram: onde está a força dele? O mesmo se dá com relação à Torá. Enquanto ela permanecia nas mãos de Israel, na sua língua original, sem nenhuma tradução, apenas no hebraico, e era interpretada somente pelos sábios da sua própria língua, a língua sagrada, o hebraico, todos se maravilhavam com ela e temiam menosprezá-la. As nações tinham realmente respeito para com o livro, que é um compêndio geral, o livro dos hebreus, a Torá. Até os gentios que desejavam estudar a Torá não tinham como acessá-la sem antes entrar sob as asas da Shekhinah, da presença divina, aprendendo a língua sagrada e as formas de interpretação correta. Ou seja, todo não-judeu que quisesse realmente aprender da Torá, a Torá não era traduzido para a sua língua. Então, ele precisava aprender o hebraico para poder ler a Torá no hebraico e entender a Torá dentro do prisma original que Deus revelou a Moshe e ao povo israelita. Então, todo não-judeu, ele ia aprender o hebraico, ele ia ler realmente os 5 livros no hebraico, e dentro da própria visão do hebraico ele iria compreender plenamente a própria Torá e a vontade divina revelada dessa forma, ok? Então, mas depois que a Torá ficou enjaulada, entre aspas, na tradução grega, foi como se a sua reverência tivesse sido removida, pois qualquer um podia vir, lê-la e distorcer ao seu teor, à sua vontade. Por que existem tantas traduções hoje? Porque foram tiradas do seu original. Foi tirado do seu prisma. Foi tirado da sua verdadeira liberdade, o hebraico. E aí começou a traduzir para o grego,
né, conhecida como Septuaginta, as 72 versões, e depois isso foi para o latim, depois foi para o romano, depois foi para o... foi traduzindo. E aí cada um começou a traduzir ao seu bel prazer. Né? As traduções elas começaram a seguir não o rito e a base hebraica do original revelada por Deus a Moshe e ao povo israelita. Então cada nação começou a traduzir, né, o que eles denominaram posteriormente como o chamado Antigo Testamento. Então esses escritos eles começaram a traduzir nas suas línguas vernáculas, mas trazendo dentro do seu prisma idólatra. Com exceção de Israel, todas as nações são idólatras. É inquestionável isso, porque todas as nações têm as suas divindades, têm os seus dias para honrar as suas divindades. Então, eles não traduziram e continuam não traduzindo ao pé da letra no seu original. Então, os movimentos religiosos vão traduzindo as coisas ao seu bel prazer. E por aí agora vai. Hoje temos aí vários segmentos diversos de ideologias e que estão traduzindo a Bíblia ao seu bel prazer, né? Pegando aí passagens separadas do chamado, né, Antigo Testamento, e estão aí tirando, acrescentando, fazendo como diz, fazendo uma salada de maionese de péssimo gosto, azeda, né, cheia de gordura, enchimentos, né, e por aí afora vai, e porque cada grupo quer a sua tradução ao seu bel prazer. E foi abandonado completamente a originalidade, começando aqui nesta época com os gregos, a famosa Septuaginta, que veio do hebraico para o grego. E daí para cá, virou carnaval. É simples assim. Então, é por isso que os sábios compararam esse dia àquele no qual o bezerro de ouro foi fabricado lá no deserto. Assim como o bezerro de ouro não tinha poder tangível, mas aqueles que o veneravam acreditavam que tinha. O bezerro de ouro não tinha poder nenhum. O ídolo não tem poder nenhum. É nada. Mas o problema é dos que veneram, que acham que tem alguma eficácia, né? Também a versão grega da Torá ficou destituída de seu conteúdo legítimo, mas os gentios que passaram a utilizá-la se convenceram de terem se tornado especialistas em seu teor. Ai, como que essa palavra dói nos ouvidos, principalmente nos últimos anos, né? Especialistas. Tá cheio de especialista que não sabe de nada, não sabe porcaria nenhuma, não sabe nem onde está o seu nariz, mas é especialista. Temos que ouvir os especialistas. Quem pode falar de medicina? Médico, pesquisador dentro do campo de medicina. Mas não, hoje nós temos especialistas, juízes, promotores, governadores, temos especialistas dentro da medicina, né? Vereadores, prefeitos, e por aí afora vai, cheio de especialistas. E quando os verdadeiros especialistas vêm e falam a verdade, eles não acreditam. Por quê? Porque eles se acham especialistas. É a mesma coisa aqui. A partir do momento em que a Torá veio para o grego e depois começou a ir para as demais línguas vernáculas, todo mundo se achou especialista. Todo mundo acha que sabe da Bíblia, todo mundo acha que entende da Bíblia, todo mundo acha que a sua rapadura que está debaixo do braço aí é a correta, mas ela não está conectada com a raiz, a originalidade dela. Então, dentro desse aspecto, se você realmente quer servir a Deus,
Se você realmente quer conhecer a Deus, se você realmente quer conhecer a vontade divina, você precisa procurar o fundamento judaico da palavra, que é a palavra original, com o verdadeiro monoteísmo fundamentado no judaísmo e com orientação rabínica. E os grupos que estão aí, né, nos 4 cantos do nosso país e do mundo, estão cada vez mais com orientação rabínica, voltando de fato àquilo que está escrito, as veredas antigas, que é a palavra na sua realidade, no seu original. Então, é isso daí. Então, aqui os especialistas começaram cada um a fazer as suas traduções ao seu bel prazer. Então, a afirmação dos sábios de que durante 3 dias o mundo ficou imerso na escuridão é uma possível alusão ao fato de que, com o lançamento da tradução da Torá para o grego no dia 8 de Tevet, o mês passou a ter 3 dias consecutivos de calamidade, o dia 8, o dia 9 e o dia 10 de Tevet. Os dias 8 e 9 de Tevet, por exemplo, né, é a data que morreram, né, Esdra e Neemias, que vieram do cativeiro babilônico, né, depois de 70 anos de cativeiro, vieram para a reconstrução de Jerusalém, do templo, dos portais, né, dos portões de Jerusalém, dos portões de acesso ao pátio do Beit Hamikdash, né? E depois o dia 10 é a data em que o rei Nabucodonosor iniciou o cerco em Jerusalém, no primeiro grande exílio babilônico, né? Onde houve uma grande mortandade também de judeus nesse período aí, né? Então, dessa forma aí, nós temos as alterações, né? Aliás, a tradução do hebraico para o grego, né? E tudo isso daí que aconteceu, e hoje nós estamos vendo aí, né, a arruaça que acabou virando as traduções dia após dia, né? As traduções elas se tornaram tão contraditórias em si que, por causa disso, se criou inúmeras, milhares de denominações religiosas, porque a minha Bíblia está assim. Aí o outro diz, não, mas a minha Bíblia está assim. Aí vem um terceiro e diz, não, a minha Bíblia está assim. Então tá aí, ficam brigando entre si, abre uma porta aqui, outra portinha lá e outra portela lá e vai ficando aí, ó. Até terem a humildade de reconhecerem realmente que o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel, é o Deus dos patriarcas e que precisam vir para esta raiz, para realmente conhecer mais de perto a Deus e a sua vontade, ok? Então, algumas alterações, né, na tradução dos 72 sábios que foram reunidos por Ptolomeu. Então, introduziu diversas alterações na tradução, com o intuito de evitar desentendimentos e interpretações errôneas, né? Então, todos os sábios fizeram exatamente as mesmas modificações, muito embora se encontrassem impossibilitados de trocar informações entre si. Pela divina providência, os 72 sábios foram inspirados para fazer a mesma alteração, no mesmo lugar, no mesmo ponto, na mesma vírgula, e etc. e tal. Então aqui nós vamos falar alguns exemplos disso daí, ok? Então em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, Deus criou no princípio, né? É a tradução para o grego, ok? Em vez de no princípio criou Deus, para que ninguém viesse a dizer que o Criador foi no princípio, né? Então, criou Deus no princípio, a tradução para a forma Septuaginta, grega, para que os não-judeus não tivessem margem para dizer que no princípio da criação o próprio Deus se criou, certo? Então, houve essa alteração aí. No mesmo capítulo 1, verso 26, então foi escrito, farei o homem, né? Então, na Septuaginta está, farei o homem, e não façamos o homem, que é o termo original, para que ninguém viesse a ligar que havia 2 deuses, certo?
Na mesma passagem, verso 26, farei o homem com uma imagem e semelhança, em vez de a nossa imagem conforme a nossa semelhança, para que ninguém equiparasse o homem criado ao seu Criador, né? Então foi nesse aspecto aí. No capítulo 2, verso 2, e Deus terminou no 6º dia, em vez de no 7º dia, para que ninguém viesse a dizer que o Criador trabalhou no Shabat. O capítulo 5, verso 2 de Gênesis, macho e fêmea ele o criou, no singular, em vez de os criou, para que ninguém viesse a dizer que o homem foi criado originalmente com 2 corpos, né? Então aqui, macho e fêmea criou, né? Ele o criou, né? Depois que ele separou o homem e a mulher. No capítulo 11, verso 7 de Gênesis, agora descerei e confundirei a sua língua, na questão da Torre de Babel. Em vez de vinde, desçamos e confundamos, para que ninguém viesse a dizer que o Criador é composto de 2 deidades, né? Para que não houvesse essa questão de dualidade ou trindade da parte de Deus. No capítulo 49, verso 6, porque na sua ira mataram um boi, e com sua teimosia quiseram extirpar a manjedoura, né? Foi quando Shimão e Levi, né, mataram os homens de Shechem, porque o príncipe de Shechem sequestrou e estuprou a irmã deles, a Diná. Então, porque na sua ira mataram um boi e com a sua teimosia quiseram extirpar a manjedoura, em vez de porque na sua ira mataram um homem e com sua teimosia quiseram extirpar um boi, para que ninguém viesse a dizer que os filhos de Jacob eram assassinos. Êxodo capítulo 12, verso 41, e a permanência dos israelitas no Egito e em outras terras foi de 400 anos, em vez de, e a permanência dos israelitas no Egito foi de 430 anos. Eles acrescentaram as palavras e em outras terras e omitiram os 30 anos, para que ninguém viesse a dizer que a Torá contém inexatidões. Pela leitura literal da Torá, o cálculo de 430 anos não é evidente, sendo preciso recorrer à interpretação dos sábios que os gentios renegam, né? Então é a questão que dentro do mundo judaico, há a Torá escrita, que é essa que foi traduzida para o grego e posteriormente para as demais línguas vernáculas, e a Torá oral, que é a interpretação da Torá escrita que Deus deu a Moshe, e Moshe foi passando isso de geração a geração. Nos seus dias ele passou para Arão, seu irmão, para Josué, para os sábios do povo, e isso foi sendo passado para o povo, e isso daí foi sendo passado de geração em geração. A Torá oral, que é a sabedoria judaica da interpretação da Torá escrita. Essa Torá oral, o mundo gentil, o mundo não judeu, e principalmente o mundo religioso não judaico, eles simplesmente renegam a Torá oral, né? Então, não adianta nem querer falar, está escrito na Torá oral, porque depois foi impresso, né? Faz parte da Torá oral. Eles não aceitam, então não perca tempo ficar discutindo isso. Levítico capítulo 11, verso 6, a criatura de pernas curtas, em vez de a lebre, pois o nome da mulher de Ptolomeu, o nome dela era lebre. E o rei poderia vir a alegar que os judeus zombaram dele, incluindo o nome da esposa na Torá, em meio aos animais que não eram kasher, né? Porque a lebre para o judeu é um alimento impróprio, impuro. Então o judeu não come lebre, porque é um animal não kasher, é um animal não permitido para ingerir a sua carne, ok?
E como a mulher de Ptolomeu, ela se chamava lebre, né? Então eles alteraram o nome a criatura de pernas curtas para evitar esse constrangimento. Números capítulo 16, verso 15. Eu não tomei nenhum objeto de desejo deles, em vez de eu não tomei nenhum jumento deles, para que ninguém viesse a dizer que Moshe só não pegou deles jumento, mas outros objetos sim. E, né, finalizando aqui alguns exemplos, Deuteronômio capítulo 4, verso 19, que o Eterno, teu Deus, os designou para iluminar todos os povos, em vez de que o Eterno, teu Deus, designou para todos os povos debaixo do céu, para que não se viesse a deduzir erroneamente que as nações do mundo têm permissão de adorar o sol e a lua, né? Então, nesses aspectos. Então, aqui são alguns exemplos realmente das alterações que os 72 sábios fizeram, e dessa forma, né, pela divina providência, eles assim o fizeram, ok? Né? A mesma inspiração, né, a Ruach HaKodesh. A Ruach HaKodesh literalmente é Espírito do Santo, né? Que é o Espírito de Deus, né? Não é esse termo usado hoje no meio religioso, Espírito Santo. Tirar o do, certo? E tirar Espírito do Santo, certo? Que significa exatamente o Espírito de Deus, nesse sentido, né? Então aí tiraram o do, né? Para justamente dar a questão aí da Trindade, né? Espírito Santo, né? Como sendo uma pessoa a mais nessa história toda aí. E não tem nada a ver com isso, ok? Não tem nada a ver com isso. É só você ter uma base que você tem um espírito dentro de você, dentro dessa carcaça, dessa quelipá, o corpo, você tem a sua alma, você tem o seu espírito. E você continua sendo uma pessoa, ok? Então, você não é uma pessoa triuna, vamos assim dizer, ok? Então, nesse aspecto aí. Então, dessa forma aí, né, amados, temos aí essas alterações, o exemplo e a questão do 8 de Tevet, né? Uma grande escuridão pairou sobre o mundo por 3 dias, exatamente por causa disso, porque a partir desse momento, cada um poderia traduzir a Torá, os 5 primeiros livros e mais os escritos, né? Que ficou conhecido no mundo não judaico, entre as nações, como Antigo Testamento, né? Então aí cada um poderia ter o acesso, cada um escreve, traduz ao seu bel prazer, o seu plano, entre aspas, religioso, né? E aí ficou isso daí, milhares e milhares de religiões ou placas de religiões, ok? Então é isso daí. Vamos encerrar então a nossa Parashá semanal Vaigash, e ele se aproximou. Hoje nós estamos na 7ª leitura, que é o capítulo 47, verso 11, e nós vamos aí até o versículo 27 para encerrarmos a nossa Parashá semanal. Então, com os comentários de Rashi, né, está escrito: então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e deu-lhes uma propriedade no Egito, na melhor parte da terra, na região de Goshen, em Ramsés, conforme ordenara o próprio faraó. José forneceu o pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai. As necessidades de crianças pequenas, todas elas foram supridas com o pão dado por Iosef. A Torá, né, aqui então, nesse momento aqui no verso 12, faz a conclusão da chegada de Yaakov e toda a família no Egito, o encontro com Iosef. A partir aqui do versículo 13, então, a Torá ela retorna aos dias de fome ou aos anos de fome, antes da chegada de Yaakov. Então aqui nós retornamos a partir do versículo 13, realmente a continuidade dos anos de fome. Cessaram os anos de abundância e agora adentraram os anos de fome, seca e fome. E aí a Torá vem registrando
o que aconteceu nesse interim antes de Iacove e toda a sua casa chegar ao Egito. Então diz assim, no ano de 2237, a contar da criação, o primeiro ano da fome, não havia pão no país inteiro, pois a fome era muito severa. E como mencionado, todo o grão que tinham guardado durante os 7 anos de fartura, né, as pessoas que guardaram, apodreceu. E, portanto, o povo do Egito e Canaã definhava por causa da fome. Os grãos que Iosif guardara, porém, não apodreceram. Assim, todos foram comprar grãos dele. Iosif coletou todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, que as pessoas tinham dado como pagamento pelo alimento que compravam. E Iosif levou o dinheiro ao palácio do faraó. Quando terminou o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram a Iosif e disseram: dá-nos pão, porque morreríamos diante de teus próprios olhos, só por ter acabado o dinheiro? Iosif respondeu: trazei vossos rebanhos, e vos darei pão em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles levaram então os seus rebanhos a Iosif, e deu-lhes pão em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, cabras, gado, bovinos e jumentos. E assim os manteve, ele os manteve naquele ano com respeito ao pão, em troca de todos os seus rebanhos. Ele regulou a distribuição de gêneros alimentícios, de modo que sobrasse uma quantidade suficiente para suprir as necessidades deles durante os próximos anos de fome. Aquele ano terminou e foram a ele no ano seguinte, já é o segundo ano da fome, no ano 2238, e disseram-lhe: não negaremos a verdade a meu senhor, visto que todo o nosso dinheiro e rebanho se foram, pois os demos todos para meu senhor no ano passado. Nada resta agora para meu senhor receber de nós como pagamento pela comida, senão nós mesmos e a nossa terra. Porque pereceríamos diante de teus próprios olhos, tanto nós, de fome, como nossa terra, tornando-se estéril? Compra nós e a nossa terra em troca de pão, e nós, com a nossa terra, seremos servos do faraó. E agora que o Nilo recomeçou a transbordar e irrigar a terra, graças à bênção de teu pai Iacove, dá-nos semente para que plantemos uma lavoura para o próximo ano, e assim vivamos e não morramos, e para que a terra não fique estéril. Portanto, dessa maneira, Iosif adquiriu o Egito inteiro para o faraó, pois os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome se tornava severa demais para eles, e assim a terra passou a ser do faraó. Então Iosif transferiu o povo egípcio de uma cidade para outra, a fim de inculcar nos egípcios o fato de que já não eram donos de sua própria terra, e para remover de seus irmãos o estigma de residentes estrangeiros. Ele pôs em ação esse plano de reassentamento de um extremo a outra da fronteira do Egito. A única terra que ele não comprou foi exatamente a dos sacerdotes egípcios. Os sacerdotes tinham uma porção de alimentos do faraó e viviam da porção que o faraó lhes dava. Consequentemente, eles não tiveram de vender a sua terra. Iosif então disse ao povo: como hoje adquiri a vós e a vossa terra para o faraó, aqui está a semente para vós, e semeareis o solo. Quando vier a colheita, dareis 1/5 ao faraó. As 4 partes remanescentes serão vossas, para a semente dos campos e comida, para vós e para os servos em vossas casas, e para alimentar vossos filhos pequenos. Né? Então aqui, concluindo a 7ª aliá, agora os versos 25 a 27, é uma fitira, a leitura final da Paraxá. Eles disseram: salvaste a nossa vida, que conquistemos o favor de meu Senhor, e por favor faz como falaste, sejamos servos do faraó, pagando-lhe esse imposto de 20% anualmente.
José estabeleceu esta lei, que é vigente até hoje, referente a todas as terras cultivadas do Egito, que 1/5 de sua produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes, de acordo com essa lei, não pertenciam ao faraó. Assim, Israel assentou-se no Egito, embora tenham ficado em sua melhor parte, Goshen, ainda assim eles estavam no Egito, fora da terra prometida. E desse modo cumpriram a profecia de Deus a Abraão, de que a sua descendência habitaria em terra estrangeira. Eles fixaram residência na propriedade que Iosif lhes deu ali. Frutificaram, multiplicaram e cresceram muito nesses dias posteriores, ok? A Hassidut, né, o ensinamento Rabad, fala para nós, né, dentro dos comentários dos nossos sábios, a seguinte questão de Iosif prover grãos, né, para os egípcios, né? Então a decisão de Iosif de prover grãos aos egípcios era semelhante à decisão de Moshe anteriormente, posteriormente, né? De levar uma multidão misturada para fora do Egito. Então, assim como Iosif decidiu prover grãos aos egípcios, né? Ele agiu semelhantemente Moshe sobre a questão da multidão misturada de povos para sair junto com o povo israelita do Egito. Os nossos comentaristas falam que ambas as decisões de Iosif e Moshe, na realidade, elas foram decisões pessoais sem buscarem uma orientação divina, se deveriam fazer ou não, ok? Então, em ambos os casos, os resultados foram catastróficos. Ou seja, resumidamente, ao suprir a necessidade dos egípcios, os próprios egípcios tornaram-se posteriormente os torturadores do povo israelita. Assim como Moshe decidiu por si mesmo levar a mistura de povos junto com o povo israelita na saída do Egito, tornou-se também uma tragédia para o povo israelita. Por quê? Porque foi essa mistura de povos que incentivou a fazer o bezerro de ouro. E aí veio realmente momentos catastróficos na vida do povo israelita. Então Iosif pretendia fazer, não esquecendo, né, que tanto Iosif como Moshe, a intenção deles era boa, né? A intenção deles era uma, vamos dizer, era uma boa intenção. Só que precisava de uma orientação divina. O que fazer, como fazer e o que deixar de fazer. Então, a lição que fica para nós nessa situação aqui é exatamente esta. Nem tudo aquilo que parece que é bom, nós podemos fazer da nossa cabeça. Nós precisamos de uma orientação divina. Então, por isso que é importante em determinadas situações nós refletirmos, estudarmos a palavra, fazermos as nossas preces espontâneas, voluntárias, né? Pedindo a Deus um discernimento, sabedoria, se nós podemos ou não ou como devemos fazer tal questão, né? Em tal situação também, né? Então é importante buscar a orientação divina. Boa noite, dona Elovina. Iosif pretendia fazer os egípcios mendigarem de forma que sua família não fosse percebida como imigrantes. É o comentário de Irache que fala sobre esse sentido aí. Então Iosif, ele decidiu fazer com que os egípcios viessem realmente pedir esmola, mendigar, né, a alimentação, para que eles se esquecessem do povo israelita, no sentido de tratá-los como estrangeiros ali na terra, né? Dessa forma, então, eles ficariam, vamos dizer assim, eles se esqueceriam, pelo menos temporariamente se esqueceriam do povo israelita ali na terra de Goshen, né?
Então esse era o objetivo de Iosif. Ele também usou seu poder de prover grãos para forçar os egípcios a se circuncidarem. Aqui também já vimos lá atrás, quando os homens foram pedir, e então Iosif, ele falou para que eles deviam se circuncidar, lembrando do que foi dito a Abraham, o seu bisavô. E o que foi dito a Abraham não era para Iosif aplicar. Iosif achou que ele devia aplicar. E não tinha nada a ver. Então, a ordenança, como os nossos sábios explicam, a ordenança de Deus para Abraham dizia respeito a Abraham em Canaã e aqueles que pertenciam a Abraham. Era para fazer a circuncisão, certo? Então, dessa forma aqui, né, Abraham, ele tinha comprado, adquirido servos, etc. e tal. Então, Deus ordenou para que ele o fizesse. Iosif estava fora de Canaã, fora da terra prometida. E no caso específico, na época, não tinha nada a ver. A ordenança foi para Abraham, não para Iosif. Então, Iosif achou que deveria fazer e não foi uma forma correta de o fazer, né? Então, por isso, ele acabou usando a situação e obrigando aqueles homens, os egípcios, a fazerem a circuncisão. Moshe também agiu com boas intenções ao aceitar uma multidão misturada, tentando aproximar convertidos aparentemente genuínos, né, para o judaísmo, né? Então, aquela multidão de povos, eles de fato não tinham uma conversão genuína, propriamente dita. Eles estavam aprendendo ainda a conhecer o único Deus. Então, por isso, quando chega o momento lá do bezerro de ouro, essa multidão de povos rapidamente, vamos construir um Deus. E acaba influenciando muitos judeus a aderirem à ideia deles e aí fazem o bezerro de ouro, né? Então, o julgamento de Moshe, nesse caso, estava equivocado. A decisão de levar a multidão de misturas de povos foi dele, não de Deus, né? Ele que tomou a decisão. Por isso que quando Deus fala a Moshe no Monte Sinai lá, dizendo para ele, quando ele recebe as primeiras tábuas, né, os 10 ditos divinos, Deus fala para ele, desce porque o teu povo está pecando. O teu povo está cometendo crime. Deus está se referindo exatamente a essa multidão de mistura de povos, né, que Moshe trouxe por livre vontade, ok? Mas da mesma maneira que a bondade de Moshe explodiu quando esta multidão misturada instigou a construção do bezerro de ouro. Também a oferta benevolente de Iosif de grãos para os egípcios também foram uma contraprodutividade, pois isto fortaleceu um Egito que mais adiante se rebelou e escravizou o povo israelita, né? Então, o exemplo que fica para nós aqui é o seguinte: quando nós tomamos decisões sem buscar uma orientação divina, a gente dá com burros na águas, né? Como diz o ditado popular, né? É murro em ponta de faca, bater a testa na porta, né? Porque nós estamos tomando decisões sem uma orientação divina, né? Então, por isso que é importante nós sempre estarmos no estudo da Torá, nas preces diárias, fazendo a nossa techuvá diária, a nossa tzedakah diária, né? E etc. Nossa tzedakah de forma constante, melhor dizendo, né? Para que nós possamos aí sempre, quando buscarmos a presença divina para orientação, a gente possa sentir o fluir da orientação de Deus de uma forma mais perceptível, ok? Disto nós podemos aprender uma lição também valiosa para nossas vidas diárias. Quando tentamos atrair os outros para o judaísmo,
às vezes existe a tentação de ser benevolente com o assunto da lei judaica ou das mitzvot ou das 7 leis universais, né? Então, procura-se suprimir algumas coisas para que o produto, entre aspas, né, judaico, vida judaica, estilo de vida judaico, seja mais atraente. Então, não é de se estranhar, por exemplo, né, pessoas aí que falam, né, venha para o monoteísmo com fundamento judaico, venha fazer techuvá, preces diária, estudo da Torá, as 7 leis universais, venha trazer as suas doações, dízimos, ofertas, né, para o movimento, né, se você der os seus 10% do seu dízimo, né, Deus vai te dar 10 vezes mais. Dependendo, Deus poderá te dar até 100 vezes mais. Então, são coisas que muitas vezes a pessoa ela começa a suprimir verdades e começa a enfeitar com os lacinhos dourados, né, entre aspas, né, o produto, o movimento Berei Noah, né? Então começa a fazer umas fitas, né, douradas aí, dizendo que o negócio é bom, né? Então, você vindo e fazendo doações, se você der 10, Deus vai te dar 100. Se você der 100, Deus vai te dar 1000. Se você der 1000, Deus vai te dar 10.000 e assim sucessivamente. Então fica uma coisa atraente saindo do seu escopo, saindo da verdade. Então, precisa-se tomar cuidado com isso, né? De quem está não começar a fazer essas coisas, né? Então, uma das lições que aprendemos em Yosef e Moshe é exatamente isso que os nossos sábios comentam, né? Dentro da Hassidut Chabad, os ensinamentos Chabad, é exatamente esse: não façais tal coisa, né? Ou seja, não acrescente aquilo que não é para acrescentar, né? Então, essa é um exemplo, mas tem outras coisas mais aí que também pode ser acrescentado. Não obstante, nós podemos aprender nos casos de Yosef e Moshe que tal benevolência eventualmente se provará contraproducente, pois afinal ela não se baseia em uma diretiva de Deus, é uma diretiva do homem e não de Deus. Mesmo se dispensando alguns preceitos, né, mais pessoas serão de fato atraídas para o judaísmo. Isto é, o equivalente a tentar apagar um fogo com querosene, né? Porque o fogo, se você jogar querosene, meu Deus do céu, pega um fogão que não tem tamanho, né? Então, jogar querosene na fogueira é fogo mesmo, ok? Então, isso tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. Pois oferecer sanções e concessões só serve para reforçar a oposição ao verdadeiro judaísmo da Torá, como Yosef fortaleceu o Egito, né? Então, em vez de Yosef fortalecer a fé judaica em si, na realidade ele acabou fortalecendo o Egito, com seu paganismo e idolatria. Mais tarde, o próprio Egito escraviza o povo israelita e subjuga o povo israelita a muitas humilhações, ok? Então, nesse aspecto aqui, o que os sábios querem trazer para nós é o seguinte, resumidamente, né? Resumidamente, as 7 leis universais são proibição da idolatria, ou seja, adorar e servir somente o Deus único e indivisível, é o primeiro. Segundo, não blasfemar. Terceiro, não matar. Quarto, não roubar. Quinto, não praticar relações incestuosas, né? Toda relação incestuosa, todo sexo fora do casamento é aberração. Ponto. Todo sexo dentro do casamento entre o homem e a mulher é aprovado por Deus e abençoado por Deus. Fora isso,
é tudo conversa mole. Então, não praticar relações incestuosas ou relações sexuais proibidas. Sexto, não ingerir um membro de animal vivo. E o sétimo, fazer justiça. Resumidamente, são essas 7 leis universais para todos não judeus, mas 66 ramificações que cada dessas 7 leis tem, aperfeiçoando, né? Essa é a forma simples, resumida. As ramificações é para nós conhecermos mais a dimensão da própria mitzvah, do próprio mandamento, ok? Então, se tem isso e você começa a fazer, né, tampar o sol com a peneira, não é bem assim, não é bem assado, você pode fazer desse jeito, você pode fazer daquele outro jeito, você pode fazer assado, você pode fazer torrado, né, e por aí afora vai. Então essa questão de colocar fitinha dourada, né, na prática do movimento Benei Noach, né, é você estar desvirtuando os mandamentos divinos. A verdade, ela sempre prevaleceu e ela não pode ser subjugada à mentira. Verdade é verdade e ela precisa ser sempre estabelecida, né? É só você realmente falar com amor, com carinho, né? Com temor aos céus. E aquela pessoa que ouve, se ela realmente, independente do seu estilo religioso que vive, mas se ela é de fato uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que realmente ama a Deus, a sua palavra, com amor, carinho, alicerçado na verdade bíblica, ela vai descer profundamente no coração, na mente, e vai trazer muito shalom para aquela pessoa. E aquela pessoa vai querer saber mais, vai querer conhecer mais. E isso é importante. Então, por isso, valorize realmente o poder da palavra da verdade, que vem através realmente da graça bendita do Eterno para as nossas vidas, através da Torá, seus mandamentos e as 7 leis universais. Baruch Hashem. Então aqui nós encerramos a nossa 11ª Parashá, Vaigash, né? Para finalizarmos com a mensagem, né? Vamos dizer assim, a mensagem central que fica aqui, com a ação de Yosef diante de se revelar aos seus irmãos, e assim os seus irmãos, ele se faz conhecer aos seus irmãos, e os seus irmãos, a princípio, retrocedem, recuam, com medo de que que Yosef pode vingar o que eles fizeram com ele. Mas a ação de Yosef foi totalmente ao contrário do que eles esperavam. Então a grande mensagem que fica para encerrarmos a nossa Parashá semanal é perdão. Perdão. Essa é a grande mensagem. Por isso, o poder do perdão, ela transforma vidas. Trevas em luz, o mal em bem, maldição em bênção, morte em vida, inimizades em verdadeiras amizades. Perdão traz a verdadeira reconciliação para que juntos possamos prosseguir para a redenção final com Mashiach e para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Por isso, seja forte, seja luz, seja o perdão em pessoa. Bênção sobre ti, família, em tudo aquilo que você puser as suas mãos, que o Eterno faça prosperar hoje e sempre. Shalom Shabbatov, uma ótima passagem do dia sagrado do Shabat para os 6 dias comuns, com as bênçãos divinas sobre a tua vida, a tua família e tudo que você colocar as tuas mãos. Até amanhã. Shalom, shalom.